Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Estevão, sou médico da Estratégia de Saúde da Família na equipe 3 de Saúde da Família do Itapuã, região leste, Distrito Federal. Vou falar um pouco sobre um dos seminários de mestrado para a disciplina de Gestão e Políticas de Saúde. Vamos falar do histórico do SUS, da implantação e temos um bocado de slide para ver. A gente vai seguir como linha guia os principais marcos legais da implantação do Sistema Único de Saúde. Constituição Federal de 88, Constituição Cidadã, Lei 8080, a Lei Orgânica da Saúde, e Lei 8142, sobre participação popular e financiamento. Para começar, uma frase que me chama muita atenção. O Brasil é muito diverso, com partes ricas e pobres, com capacitações e recursos humanos diferentes. Como está no texto Políticas de Saúde, Organização e Operacionalização do Sistema Único de Saúde, o Brasil é um país de grande heterogeneidade. Convivem estados ricos e pobres, municípios de grande e também de pequena extensão territorial. Tem secretário de saúde que vira ministro, e secretário de saúde que mal escreve o próprio nome. Tem cidade com mais de 1000 unidades de saúde e cidade sem médico. E o conhecimento sobre o sistema não está afastado da prática política. Na frase da autora, no texto Dilema Reformista, na Reforma Sanitária Brasileira, a produção do saber não se dá, no entanto, desvinculada de uma prática política, voltada para a difusão do conhecimento, ampliação da consciência sanitária e organização do movimento sanitário. Esse é o triedro da saúde coletiva: o conhecimento, a consciência sanitária, a organização do movimento. Saber, ideologia e prática política são as três faces da luta contra-hegemônica. E esse destaque para a prática política, dentro das várias arenas para representação, deixa o Congresso Nacional em destaque também. No mesmo texto, a democratização colocou em cena o Congresso, na busca de recuperar seu papel e suas ligações com a sociedade. Nesse momento, o movimento sanitário concentrou forças na difusão de suas bandeiras através dos simpósios de saúde realizados no Congresso pelas comissões de saúde da Câmara e do Senado. Este novo espaço de atualização do projeto sanitário possibilitou seu confronto com outros atores, exigindo sua tradução em uma linguagem não só mais formal, como mais próxima de um projeto governamental. É nesse cenário que a gente tem que ir na fonte, que vai ser a base normativa, o farol de dispositivos legais e infralegais no meio dessas grandes diferenças país afora, a base de um sistema único de saúde, com ideais das reformas sanitárias gravados dentro do texto. Então, para a gente se situar na Constituição, a visão geral do que a gente está falando. A Constituição tem 10 títulos, um total de 232 artigos, sem contar a partezinha do final do período de transição, o ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E o título 8, da Ordem Social, começa no artigo 193, tendo como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e as justiças sociais. A seção 2 é da saúde, a gente está falando do artigo 196 a 200 da Constituição. E eles estão aqui, começando no 196, muito famoso. Saúde é direito de todos e dever do Estado, visando a redução do risco de doenças e outros agravos, com acesso universal e igualitário para promoção, proteção e recuperação. Dentro das ações de serviço de saúde, cabe ao poder público, nos termos da lei, dispor sobre regulamentação, fiscalização e controle. Vale lembrar que na interpretação do texto literal e seco, a interpretação dos termos da lei vai além da lei, entre aspas, que inova no mundo jurídico, seguindo o processo legislativo. Está falando de termos gerais, incluindo portarias e políticas pelo Executivo, e também jurisprudência pelo Judiciário, aspecto amplo de juridicidade que engloba mais do que legalidade. Seguindo o artigo 198, nosso sistema único é formado por uma rede, que é regionalizada e hierarquizada. E é único, sim, mas adiantando o artigo 199, a liberdade para a iniciativa privada pode ser enxergada por alguns como um sistema único de duas cabeças. Fazendo um comentário rápido no texto A Via do Parlamento, o autor comenta que as considerações e propostas feitas aos constituintes podem ser divididas em 3 grupos. As derivadas e orgânicas, com a 8ª Conferência, apresentadas pelo CNRS, a Comissão Nacional de Reforma Sanitária, pelo CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e pelas entidades sindicais, associações profissionais, conselhos federais, a Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, SEBS, o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, entre outras. Aquelas em defesa da prática liberal e da iniciativa privada, representadas pela AMB, Associação Médica Brasileira, FBH, Federação Brasileira de Hospitais, cooperativas médicas, entre outras, e as institucionais, especialmente representadas pelas posições dos ministros da Saúde e da Previdência Social,
cada qual na defesa da preservação e valorização corporativa da sua pasta. Mas vamos ver as diretrizes do artigo 198. A gente tem descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Também tem atendimento integral, dando prioridade para a prevenção, sem esquecer da assistência, e com participação da comunidade. E, seguindo em frente, para falar de dinheiro, o financiamento vem de recursos da Seguridade Social, da União, dos Estados, do DF e municípios, com definição de recursos mínimos percentuais, no caso da União, 15%, com alteração pela emenda da Constituição número 86 de 2015. E para os Estados e DF, o repasse deduz as parcelas transferidas para os municípios. Vendo para os municípios e DF, a gente percebe a competência cumulativa do Distrito Federal, nesse caso em relação à tributação. O DF está com os estados, mas não é estado, está com os municípios, mas não é município. É sui generis, entidade híbrida, anômala, único. E de todo jeito, a cada 5 anos a ideia é estabelecer por lei complementar os critérios de divisão dos recursos, diminuindo as desigualdades regionais e definindo as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas em todas as esferas. Vem um ponto polêmico, destacando a seleção dos agentes comunitários de saúde por processo seletivo público, e a polêmica vem na natureza do vínculo, porque é por lei federal que o regime jurídico fica definido, tanto para os ACS e agentes de combate a endemias, quanto para o servidor que exerce as funções equivalentes. Texto da lei. O 199 a gente viu ainda agora, assistência livre à iniciativa privada, que no Sistema Único pode participar de forma complementar. Um complementar, na prática, bem diferente de outros modelos, o exemplo do modelo inglês. De todo jeito, auxílio e subvenção para o lucro pela Constituição não pode. Seria uma bomba calórica que deixaria a margem financeira de ganhos exorbitante, incluindo para planos de saúde, o que é inimaginável. Em relação à participação de capital estrangeiro, direto ou indireto, é proibido, exceto quando pode, uma lei específica diz quando pode, outra aprovação recente, além da proibição de comercialização por órgãos, tecidos e substâncias humanas. Acho que vale a pena a gente fazer um recorte sobre complementariedade e suplementariedade aqui. Então, no texto A Saúde Pública no Brasil, além de ser possível o livre exercício das profissões de saúde e dos serviços privados de saúde, esses poderão também ser utilizados pelo SUS todas as vezes que sua capacidade de atendimento for insuficiente para dar conta da demanda. A complementariedade pode se dar com privado através de contrato de direito público ou convênio, com um destaque. Atenção que não se trata de entregar ao público ou ao privado. Terceirização pelas organizações sociais, organizações de sociedade civil de interesse público social, o CIPS, cooperativas, associações, mas de recorrer ao privado para complementar o público, não para substituir o público. Sendo que tem preferência de ordem para os serviços complementares. Ordem de preferência público-estatal, universitário público, universitário filantrópico, filantrópico e privado lucrativo. Em relação à suplementariedade de serviços, exemplo da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, iniciativa privada totalmente liberal nos consultórios e nas clínicas contra pagamento direto. Pode também ser organizada em forma de operadoras de planos de seguros de saúde, individuais, familiares ou coletivos, conforme faculta a legislação. Tem discursos mais agressivos nos textos clássicos. Então, as táticas dos produtores privados, bem como o controle das informações que detêm acerca da produtividade, custo, oferta e demanda, representam mais um obstáculo a ser vencido no nível do conhecimento. Igual a gente falou da arena política, tem polarizações que são diante dessas mais recentes, vindas das jornadas de julho, nos protestos de 2013. A partir da reação de produtores de insumos e serviços de saúde, mas com capacidade de sensibilizar frações da burocracia, que buscam impedir o avanço da reforma, caracterizando-a como uma mera proposta ideológica e, portanto, inoperante, de grupos de esquerda. No artigo 200, são competências do Sistema Único de Saúde: controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse, executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica e também a saúde do trabalhador, além de ordenar a formação de recursos humanos, formular e executar ações de saneamento básico. Dentro da atuação, incrementar o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação, reforçando que o SUS não é só para quem está na fila para atendimento. Esse destaque para fiscalização e inspeção de alimentos e bebidas, e também o controle e fiscalização de psicoativos, tóxicos e radioativos. Sem esquecer, é claro, do meio ambiente e do ambiente de trabalho. Bom, nessa formação do texto constitucional, os relatos de batalha são sangrentos, até em formato de apresentação de textos iniciais e de aprovação de textos substitutivos. No texto à via do Parlamento, tem um destaque para a ação do bloco suprapartidário conhecido como Centrão, com resolução aprovada pela maioria do plenário para permitir emendas substitutivas globais.
Então, batalhas sangrentas e com mudanças rápidas de conteúdo. Bom, é muita coisa da Constituição, a gente não viu quase nada, mas a ideia é sobrevoar o principal, falar um pouco da base ampla. E tem mais coisa na base, além da Constituição. Vamos para a Lei 8080. Então, Lei Orgânica da Saúde, setembro de 1990, 55 artigos com 30 vetos. Época de instabilidade política. Vendo a ementa, então, o resumo da lei, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Vai ser um mundo de coisa. Concentrando nas partes que achei mais importantes, o artigo 1º do escopo da lei, ações e serviços de saúde, todos e todo mundo, para cima ou para baixo, de um lado para o outro, para frente ou para trás. Universal. Artigo 4º, o SUS é tudo de saúde que vem do poder público. E quais que são os objetivos? Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes de saúde. Observar o parágrafo 1º do artigo 2º para formular as políticas de saúde, sendo o parágrafo 1º do artigo 2º esse aqui, com garantia de direito pelo Estado para reduzir riscos de doenças e outros agravos, assegurando acesso universal e igualitário. Talvez o maior desafio do universo sanitário e jurídico. E ainda com o objetivo de assistência por promoção, proteção e recuperação, com ações assistenciais e preventivas. Certo? Os objetivos ok. Para a gente continuar nas próximas partes, eu destaquei esse quadro de comparação entre a Constituição e a Lei 8080, em relação às diretrizes da Constituição e os princípios da Lei 8080. As diretrizes da Constituição a gente já viu, centralização, atendimento integral com participação da comunidade. Em relação à Lei 8080, os princípios correspondentes são de descentralização, princípio 9, integralidade, princípio 2, e participação da comunidade, princípio 8. Vamos chegar nesses princípios que estão no meio. Artigo 7º fala dos princípios da Lei 8080, que seguem aquelas diretrizes do artigo 198 da Constituição, que a gente acabou de relembrar no quadro, então descentralizado, integral e com participação popular. Então vamos aos princípios. Primeiro, universalidade do acesso para todos os níveis de assistência, seguido de integralidade do cuidado, com prevenção e cura, tanto individual quanto coletiva, para todos os níveis de complexidade, buscando preservar a autonomia dos usuários, com igualdade na assistência, sem preconceitos ou privilégios, que é diferente de equidade, tendo ainda direito de informação às pessoas assistidas, sendo que informações sobre serviços de saúde também devem ser divulgadas. Nesse cenário, as prioridades, alocação de recursos, orientações de programas, devem ter por base a epidemiologia, sendo mantida a participação da comunidade. Nono princípio, descentralização, com ênfase para os municípios, mantendo a rede regionalizada e hierarquizada. O meio ambiente e o saneamento básico estão integrados com a saúde em nível executivo. E o financiamento, vendo os recursos da União, Estados, DF e municípios. Com o foco de ser resolutivo em todos os níveis e organizado de forma a evitar meios duplicados que atinjam o mesmo fim. Por último, foco também no atendimento às mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, garantindo atendimento e acompanhamento. Os princípios na Lei 8080 a gente acabou de ver. Em relação à organização, direção e gestão, seja diretamente ou participação complementar da iniciativa privada, de forma regional hierarquizada com complexidade crescente. Em relação à direção, é única, seguindo o próprio artigo 198 da Constituição, sendo que para cada nível, um responsável. Para a União, o Ministério da Saúde, para os Estados e DF, as Secretarias de Saúde, assim como para os municípios, que podem constituir consórcios de saúde, sendo que para os consórcios é mantida a ideia de direção única, podendo haver divisão no nível municipal em distritos. Para o âmbito nacional, tem as comissões intersetoriais, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, sendo que as comissões têm finalidade de articular políticas e programas com execução não compreendida no SUS. Para as políticas e programas a cargo das comissões intersetoriais, a gente tem 6 focos: alimentação e nutrição, saneamento e meio ambiente, vigilância sanitária e farmacoepidemiologia, recursos humanos, ciência e tecnologia e saúde do trabalhador. Para finalizar o 8080, artigo 14, parágrafo único, mais vários incisos, para ver comissões permanentes de integração do serviço de saúde com instituições de ensino, visando a formação e educação continuada dos recursos humanos. E para as comissões bipartite e tripartite, para os aspectos operacionais, tendo por objetivo decidir sobre a parte operacional, financeira e administrativa, em conformação com os planos de saúde aprovados pelos conselhos de saúde. Definir diretrizes principalmente no tocante à governança institucional, fixar diretrizes sobre questões territoriais com referência e contra-referência, além do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMS, sendo representantes dos estados e municípios. CONAS e CONASEMS recebem recursos da União pelo Fundo Nacional de Saúde,
com conselhos estaduais para a representação estadual dos municípios. Certo. E sobre dinheiro? E sobre participação popular? A gente continua no mesmo período, 1990, num período de crise financeira. No texto Dilema Reformista, da Reforma Sanitária Brasileira, desde o final do período autoritário, com a crise financeira do sistema previdenciário, que evidenciava a falência do sistema de atenção à saúde, abriram-se espaços de intervenção no aparelho previdenciário, na busca de um modelo mais racional e, portanto, menos oneroso de atendimento médico. E a Lei 8142 trata do pilar de participação da comunidade e das transferências intergovernamentais. Vamos lá então, vendo o artigo 1º, falando das conferências e conselhos de saúde, sendo que as conferências são periódicas a cada 4 anos, que os conselhos são permanentes e deliberativos, com representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários. Sendo que as decisões têm previsão de serem homologadas pelo chefe do executivo em cada esfera. Fazendo uma brecha rápida para a comparação com a lei orgânica do DF, os conselhos são em geral consultivos normativos, como os de educação e cultura, mas o de saúde veio por incorporação da Lei 8142, no artigo 215 da LODF, com caráter deliberativo. Seguindo na Lei 8142, o CONAS e o CONASEMS têm representação no Conselho Nacional de Saúde e a representação dos usuários é paritária com o restante, meio a meio. Sendo que, para não ser bagunça, conselhos e conferências têm que ter regimento próprio. Ok, dinheiro, alocação de recursos como custeio, como capital, com previsão orçamentária e seguindo previsão do plano quinquenal, destinando recursos para investimentos, cobertura ambulatorial e hospitalar e demais ações. Sendo que o repasse é de forma regular e automática, e que para a porcentagem na Lei 8142 a gente está falando de 70% de repasse aos municípios. Para os municípios e estados DF tem que ter pré-requisitos de fundo de saúde, conselho de saúde, plano de saúde, relatório de gestão, contrapartida de recurso e plano de carreira, cargos e salários, para recebimento da verba. Parágrafo único prevendo interrupção do repasse se pré-requisitos não forem cumpridos. Regulação normativa do Executivo Federal por portaria, para vacatio legis, aplicação entrando em vigor na data de publicação, revogação tácita das disposições em contrário. Quanta coisa! A gente pode ficar com a impressão de organização total e absoluta no cenário normativo, como traz o texto da saúde pública no Brasil. Dentro da hierarquia da legislação, temos no ambiente federal a sequência decrescente em peso da legislação. Em primeiro lugar, a preponderância como lei maior, a Constituição Federal de 88, alterada por algumas dezenas de emendas constitucionais acontecidas nesses 25 anos à época, né? Em seguida, as leis com predominância das leis complementares sobre as leis ordinárias, lembrando que hoje o entendimento da doutrina majoritária não é esse, só diferença de conteúdo, né, e de processo legislativo, sem hierarquia, e depois os decretos federais. Depois ainda, as várias portarias provindas dos ministros e das secretarias dos ministérios com predominância daquelas sobre estas. Nada pode ser feito fora dessa hierarquia. Leis, decretos, portarias só podem mandar fazer aquilo que está na Constituição Federal, e assim por diante. As portarias, portanto, hierarquicamente as derradeiras, jamais podem ditar regras que contrariem CF, leis e decretos. Mas, se fosse assim, eram alguns problemas a menos. Vã expectativa. O que mais ocorre é exatamente o contrário. Portarias contrariando frontalmente as leis. São centenas e milhares de portarias ao ano, só do Ministério da Saúde. E existem ainda outras de seus secretários e o equivalente das agências reguladoras. A grande maioria delas ilegal ou inconstitucional. Um pouco desanimador, mas não dá para desistir. E um dos caminhos é a organização. Nas palavras da autora, porém, mais do que isso, o zelo com organização e organicidade parece ter sido o principal elemento de unidade, que se traduzia tanto na busca de bases materiais de sustentação do movimento, quanto no delineamento de uma utopia. Era preciso sonhar, ao mesmo tempo que se mantinha os pés no chão. E com sonhos e pé no chão, vamos caminhando e trabalhando. Bom, tem um mundo de material sobre o assunto, essas são algumas fontes, e dentre essas deixei destacado o artigo O Dilema Reformista na Reforma Sanitária Brasileira. Traz uma proposta de 87 pré-constituinte, incluindo pré-disposições constitucionais transitórias. Uma última frase de Machado de Assis, desculpe-me se fui longo, não tive tempo para ser breve, e a parte principal é essa. Muito obrigado.